Hoje a gente está inaugurando um novo projeto, um projeto que ficou bastante tempo no forno e agora a gente está conseguindo colocar ele em vida. Eu acredito sempre que encontros transformam vidas, transformam caminhos, mudam trajetórias e nós somos muito mais do que aquilo que a gente mostra ao mundo. Além do espelho, nós somos muito maiores do que simplesmente aquilo que reflete de nós mesmos. E é isso que eu quero trazer para você. Pessoas que eu conheci, que eu vivenciei, que transformaram a minha vida, muito além do espelho, muito além do que nós conversamos, do que nós vivenciamos. E eu já trago a minha primeira convidada, para mim é muito emocionante. Nós temos histórias, né, Saline? E bota história nisso. E aqui vocês vão ver bastante coisas assim, de quase 15 anos. 13 anos. 13 anos. 12, 13. 12 a 13 anos que a gente conversa, que a gente convive, que a gente troca vivências. E é isso que eu quero que vocês curtam, aproveitem histórias, tragam para a vida de vocês. Muito bem-vinda, minha amiga, Me minha sinto querida. honrada por esse convite, por fazer parte aí desse sonho seu, de ser a primeira entrevistada. Quero te falar por que eu quis saber você. A gente trabalha muito com estética, com belezas e tudo mais. E você confiou muito tempo no meu trabalho, sem me conhecer, né? Depois a gente vai falar muito sobre isso. E eu aprendi a conhecer uma Saline muito além do espelho, com certeza. E você me ensinou muito. Muitas coisas que eu pus na minha vida vieram da Saline. Então eu queria trazer primeiro uma pessoa que vivencia estética, que vivencia beleza, de uma outra visão, mas que também era importante. Porque eu acho que muitas pessoas estão perdidas hoje, achando que as coisas acontecem da noite para o dia, né? Que no momento de mágica, né? Você levanta e as coisas deram certo. E você tem trajetórias, às vezes boas, às vezes difíceis, de muitos aprendizados, e as pessoas não sabem disso. Então, por isso eu quis trazer a Saline, que eu sei que é uma história que vai ensinar para muita gente. A gente ensina, mas também aprende bastante. Aprende, é isso, né? Mesmo. Bom, eu peguei um rascunho aqui só para a gente ter uma ideia, tá bom? Manda ver. Primeira coisa, você lembra como foi o nosso primeiro encontro? Lembro. Ai, vamos lá. Eu me lembro, foi através de uma amiga em comum. Isso. E eu não lembro ao certo a ocasião, eu só sei que ela me levou até você, eu acho que eu comentei que eu queria fazer uma limpeza de pele, e aí você tinha a Danab ainda ali no São Paulo Towers. Isso. E aí ela me levou lá e eu te conheci aquele dia. Eu lembro até a roupa que eu tava frio. Tá frio. Eu tava com uma calça preta, uma blusa de lã, manga comprida, e foi ali que eu te conheci. A lembrança que eu tenho é que uma profissional me pediu para que atendesse uma cliente dela. Eu fiquei numa saia meio justa, falei, gente, vou atender de uma profissional, de uma colega, tudo mais. E ela deixou você comigo que resolveu outras coisas, nós ficamos Sim, ali. Que é essa amiga em comum. Exatamente. E aí eu pensei, nossa, mas e agora, né? Eu não a conhecia. E a responsabilidade que você veio de uma indicação de uma amiga, Sim. né? Então eu senti assim, meio de saia justa. Mas aí, né, os encontros da vida são maravilhosos. Me senti super em casa, nem percebi que você estava cansada. Né? Não, eu estava assim, apreensiva. Apreensiva, né? Porque assim, a responsabilidade de você superar a expectativa de uma profissional primeiro, né? Antes da cliente, responsabilidade. A responsabilidade, sim. Porque ela estava confiando no meu trabalho. Mas você saiu super bem. Ai, que bom. Tem algum momento que você fala assim, nossa, esse momento com a B é inesquecível? B, teve alguns bons, né? Mas um que me marcou muito foi quando a gente começou aquele projeto lá no Instituto. Na verdade, não era instituto ainda era clínica. E a gente conversou um pouquinho no sábado à tarde lá, e que você começou a me dar ideias, né? De aumentar ali, por conta do espaço, me dar ideia do que fazer, colocar novas profissionais lá no instituto. E a gente teve uma conversa muito produtiva aquele dia. Então, eu me recordo bem desse momento. Eu vi assim... Eu via além. Naquele momento, eu via a Saline lá na frente. Mas, para mim, você sabe qual o momento que mais marcou? Foi antes de você ir para lá. Que você me convidou um dia que você estava pensando em alugar. Aquele dia foi muito marcante, a nossa conversa foi muito profunda. Você estava muito tensa, porque você estava numa zona de conforto, no lugar que você estava.
E aí, de repente, assim, do jeito que você tinha desenhado, apareceu para você. Sim. Mas, assim, o medo do que significaria aquilo ali. Você foi uma das primeiras que eu compartilhei quando aconteceu. E aí, o que me marcou naquele momento, assim, quando a gente conversando, né? Eu falei, não, se Deus colocou para você, você falou assim, eu bato o meu pé. Se Deus colocou para mim, ali para mim foi um grande momento de aprendizado, de que eu naquele momento eu atravessei uma linha da fé, por incrível que pareça. Para mim foi muito forte, porque eu vivenciei com você, entendeu? Às vezes a gente, às vezes não, a gente tem a é nosso do ser humano ver se as circunstâncias nos favorecem algo, Uhum. né? Por exemplo, eu preciso comprar um negócio, olho para minha conta, não tenho dinheiro, não compro. Tem um sonho que nem o que aconteceu comigo. Eu desenhei o local que eu queria. Que era exatamente daquele jeito, né? Exatamente, eu tinha certeza que era aquilo, né? Porque um dia, até puxando um gancho aqui para o pessoal não ficar curioso como é que foi, que esse desenho. Eu tinha uma palavra, Deus tinha comentado comigo, falado ao meu coração, que ele iria aumentar as minhas estacas, né, na área profissional. E para quem não sabe, eu fiquei 8 anos no fundo da casa da minha mãe, numa sala de 9 metros quadrados. E chegou um momento que aquilo começou a arder no meu coração, de ir para um lugar maior. E um dia eu estava assistindo uma pregação que o pastor falava que a gente pede e não recebe porque a gente não pede direito, que a gente não sabe pedir. E aí ele pregou em cima desse versículo, que a gente precisa ser detalhista naquilo que a gente pede para Deus. Uhum. Então não é só Deus, eu quero um carro. Fala para ele que ano, que marca, que cor que você quer, seja específico. Aí eu entendi. Peguei uma folha de caderno, de cadernão, de sulfite, e desenhei exatamente a loja que eu queria. E foi quando aconteceu. Na pandemia, estava todo mundo fechando, eu estava entrando lá. Só que até entrar lá, bateu o medo, bateu a Claro. insegurança, quando eu soube quanto aquilo ia custar para mim por mês. Me deu vontade de desistir, mas aí eu falei, pera lá, se eu sonhei com isso, se Deus já tinha uma palavra para mim, se aconteceu, é igualzinho o que eu queria, Deus não colocou isso aqui na minha mão à toa. E eu fiz igual Pedro, né? Pedro só andou sobre as águas porque ele colocou o pé na água. Ele não estava vendo o chão, mas ele confiou em Jesus. Se ele não tivesse colocado o pé ali na água, ele não tinha andado. E foi isso que eu fiz. Meu marido até ficou Eu também lembro. apreensivo, não, não dá. Eu falei, vou mesmo assim, porque se Deus falou que vai ser, vai ser. E muitas coisas nas nossas vidas a gente não acessa por falta da fé, Uhum. né? Tudo já nos foi dado. Quando Jesus morreu na cruz, ele já, não só a nossa salvação, não só a remissão dos nossos pecados, mas como tudo já nos foi dado. E às vezes a gente não acessa isso por falta da fé. Porque a fé é você acessar aquilo, é você ter a certeza daquilo que você não está vendo. Não está vendo. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque por causa dele, foi na fé mesmo que eu fui. E todas as vezes, Bê, que eu conto esse testemunho, as pessoas falam, é isso. E é isso que eu acho legal. Quando algo acontece com a gente não pode guardar pra gente, a gente Uhum. tem que disseminar. E eu vivenciei aquele momento com você, que você estava na dúvida ainda. Você até me falou que o seu marido estava com medo, né? Porque seria uma dívida maior naquele momento para vocês. E lá eu não tinha Não dívida tinha, né? nenhuma. Eu Então, de estava numa repente, zona era de uma coisa ali conforto. nova. Aí, o programa te fala, né? Além do espelho. Então, por isso que eu não quis começar com a micropigmentadora. Eu quis começar um pouquinho da Saline. Mas você já pegou o gancho e eu quero voltar nisso aí. Então, de repente, a Saline está lá. Quando que a Saline se fala assim, eu vou tentar uma nova carreira e surge a micropigmentação? B, a micropigmentação entrou também na minha vida e, assim, hoje eu vejo, né, que Deus tinha todo um preparo já para mim, mas eu não ambiciei Hum. isso. Não foi nada programado. Eu nunca tive vontade de fazer isso. Eu nunca imaginei. Eu sempre fui vendedora a minha vida inteira.
em lojas, em shopping, trabalhei em telemarketing a vida toda. E uma vez eu era na época ainda de maquiagem definitiva, Uhum. né? Que os tatuadores faziam Isso. as sobrancelhas, e aí eu fiz a minha uns 15 anos, 16 anos atrás. E aí as pessoas começavam a me perguntar: aonde você fez? Onde você fez? Onde você fez? Aí eu sempre indiquei a profissional, inclusive a minha colega até hoje, e aí eu indicava para ela. Tá. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: por que que você não faz um curso? Olha. Aí eu falei: um curso, mas será? Aí eu comecei a pesquisar, eu fiquei uns meses pesquisando, aí eu pesquisei em São Paulo, porque tudo acontece lá primeiro, Uhum. e aí eu comecei a ver que algo mais inovador do que a maquiagem definitiva era a micropigmentação, e ninguém falava disso aqui ainda, no Uhum. Paraná. E aí eu comecei a amadurecer a ideia, encontrei uma escola lá, uma professora, troquei ideia e fui para São Paulo fazer o curso, fiquei uma semana lá. Tá. Fiz por fazer, por incentivo, né, dessa pessoa. E aí eu fiz, voltei para Londrina, comecei a atender uma ou outra, comecei a pegar o gosto do negócio. Aí eu falei, não tenho perspectiva nenhuma de vida mesmo, vou fazer esse negócio aqui dar certo, Fazer porque a acontecer. vida inteira eu sempre fui vendedora. E aí eu falei, ah, é isso que eu tenho na mão, é isso que eu vou fazer acontecer. E aí eu me gastei toda a minha energia naquilo ali, comecei a atender muito de graça, muito mãe, irmã, minhas vizinhas, passava um cachorro na rua, eu pegava ele, fazia a sobrancelha dele. Então todo mundo fala, nossa, quem fez a sobrancelha desse cachorro? A Saline. Saleme. Porque o negócio meu na época era fazer o nome, era fazer as pessoas é, Conhecer o teu trabalho. é para as pessoas saberem que a Saline faz sobrancelha. Tá. Então, o meu foco inicial era ser conhecida. Tá. As pessoas que pensassem em fazer sobrancelha lembrassem da Saline. Então, por isso que eu fiz muito trabalho de graça para as pessoas falarem: olha, a Saline que faz, a Saline que faz. O meu foco era esse. Não era Então, dinheiro, não era então nada. vamos lá, um parênteses, né? Então as coisas não aconteceram assim, né? Então a Salime teve a oportunidade de fazer um curso, investiu nesse curso Uhum. e tinha noção da realidade. Não seria fácil entrar nesse mercado. Então Nem um a coisa não pouco. aconteceu da noite para o dia. Mesmo porque eu não tinha a maturidade e a cabeça que eu tenho hoje, né? Primeira coisa. Isso aí foi em 2009. Então, mas aí que tá. Então vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. Então a Saline está lá, vendedora, faz uma sobrancelha, vê o resultado, acha que ficou legal, há um incentivo. Saline vai atrás de um bom curso, que é a primeira coisa, né? Uhum. Você podia pegar um cursinho valita aí de final de semana. Não, você já foi investir num curso legal. Aí você volta e aí vem a realidade. Tipo assim, tá, eu tô com o curso na mão e eu faço o que com esse curso? E aí você começa a fazer de graça para muitas pessoas, para ser conhecida. Então, Uhum. muita gente sai de um curso, e eu acho que isso é ruim, que se vende, e hoje, principalmente com as mídias, faça esse curso esse final de semana e vai ganhar 15 mil por mês. E as coisas não funcionam. Não, E não aí a mesmo. frustração do trabalho. Então, aí que eu quero mostrar, quer dizer, existe um caminho, uma trajetória que você tem que ir construindo. Árduo, E é caminho árduo, árduo. não é tão simples, né? Então você atendeu tanto tempo de graça. Aí um dia você começa a cobrar, e aí você já ficou rica naquele dia, né? Não. Eu trabalhava registrada de segunda a sábado. Tá, E aí eu trabalhava na Folha de Londrina nessa época. tá. E aí eu sentei lá com a minha gerente e pedi para ela me liberar aos sábados, porque eu queria pegar o sábado para atender Fazer. as mulheres que me procurariam. Só que eu atendia uma cliente por mês nessa época, Olha. entendeu? E assim, eu não tinha lugar para atender, eu atendia na casa delas. Naquela época não Ah, tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha motorista de aplicativo, não tinha nada. O que tinha era orelhão, telefone fixo.
Meu Deus. E Orkut. E Orkut. Né? Que era usado ainda com internet de escada. De escada, meu Deus. Estava começando o Wi-Fi, né? Não era todo mundo que tinha. E aí o que eu fazia? Colocava no Orkut, colocava meu número do celular, e aí uma ou outra ligava, e aí eu me lembro que eu ia na casa delas, das pessoas, e muita coisa me marcou nesse atendimento em domicílio que eu fazia, porque na época eu pegava o telefone fixo da cliente, marcava para tal dia, isso, tal dia, tal horário, sim, combinado. Hoje a gente liga antes para confirmar, e naquela época não. E aí o que eu fazia, B? Eu ligava no terminal da Grande Londrina, dava o endereço da cliente para perguntar que ônibus que passava lá e o horário das linhas. Aí eu pegava um ônibus ali perto da casa da minha mãe, que ia para o terminal. Do terminal eu pegava aquela linha de ônibus para chegar na casa da cliente, com uma maleta de maquiagem na mão. Tá. E algumas vezes eu chegava na casa, apertava a campainha e não tinha ninguém. Aí eu tinha que voltar embora. Isso aconteceu meia dúzia de vezes. Eu tinha o meu primeiro certificado emoldurado, eu usava ele como minha bancada. Eu passava plástico filme, o cliente sentava no sofá da casa dela e eu passava um plástico filme e colocava minhas coisas lá, atendia ela. Aí tocava a campainha, ela só um minuto, vou lá atender. Quer dizer, um atendimento que era de meia hora, tornava 1h30, né? 4 horas eu ficava na casa da cliente. Nossa Senhora. E eu fiquei nessa vida 1 ano e meio, trabalhando. E ainda continuou no CLT? Tá. E aí eu comecei a procurar lugares para atender. Nesse meio período que eu atendia em domicílio, por que eu resolvi atender em domicílio? Porque quando eu entendi que eu queria fazer acontecer essa profissão, eu lembro que eu andava a pé ali, Belo Horizonte, Santos, Alagoas, que é na época aqueles salões super chiques, renomados em Londrina, e eu chegava, falava que eu fazia micropigmentação, que eu queria um lugar para atender. E, tá, vou ver e te falo, vou ver e te falo. E nunca ninguém me chamava, eu só queria um lugarzinho para atender. E eu lembro que o meu cartão de visitas eu fiz num cyber, em papel impresso. Ele era preto, cheio de estrelinha branca. Eu me arrependo de não ter guardado. Eu tenho vários, mas esse primeiro eu não tenho. Tenho ele só na minha mente. Aí eu deixava com a pessoa, mas nunca ninguém me chamou. E aí eu falei, eu vou começar a atender em domicílio. Aí eu fiquei 1 ano e meio e mesmo assim continuei procurando um lugar. Aí eu consegui um lugar na esquina ali da casa da minha mãe. Fiquei mais 1 ano e pouquinho lá. E aos sábados também eu continuava na CLT. Dia de sábado, quando tinha alguma cliente, eu colocava o endereço de lá, eu falava com o proprietário de salão se eu podia usar tal horário lá, tudo organizadinho. E aí eu ia lá e atendia as minhas clientes. Mas era coisa de 1, 2 no mês só. Tinha mês que eu não atendia nenhuma. Nisso já vai quanto tempo? Quase 2 anos? Quase 3. Quase 3 anos. Quase 3 anos. De tentativa. Que aí em 2013, quando deu 3 anos, que aí eu construí lá no fundo da casa da minha mãe. Voltamos à linha do tempo? Então a Saline está começando a atender, vai 1 ano tentando atender domicílio, andamos mais um pouquinho nessa linha do tempo, ela começa a procurar espaços, negativas, ela consegue um salão, ficar 1 ano nesse salão e ainda assim tem pouca cliente. Olha o que desafios. E as pessoas hoje reclamam, né, Saline? Eu acho tão engraçado isso, né? Você vê tudo isso que você está passando. Nós estamos passando um filme agora aqui, né? E outra coisa, B, hoje continua sendo difícil. Sim. Mas hoje a gente tem muita coisa que facilita. Muito. Hoje qualquer um tem o WhatsApp, o Instagram é uma vitrine. Se você não está no Instagram, ninguém te conhece. Ninguém te conhece mais. O Instagram não cobra para você ter uma conta ali e postar o que você quiser.
entendeu? Então, hoje a gente tem Tem ferramentas. ferramentas que Hoje facilitam a você vida. pega um motorista de aplicativo. Na minha época, táxi era caríssimo. Caríssimo. Era ônibus, orelhão, entendeu? Não existia E rede social, você não tinha como nada. se divulgar. Até a próprio marketing era muito caro. Tudo era muito caro. Na época era muita televisão, né? Caríssima. Inclusive, eu também tive oportunidades de estar na televisão. E a primeira vez que eu fui na TV foi em 2014, na Julie Bicas. Ela tinha Ah, um programa Julie. na, na SBT ou na MTV, Tarobá. MTV. Multi TV. Multi TV. Não, ela fazia uma. Depois dela foi a Sharife que entrou, a Fer Sharife. Eu acho que foi na Tarobá, eu não Tarobá? sei. Acho que sim, mas foi ela que me levou para televisão pela primeira vez. Ah, é uma querida, adoro ela. E aí, em 2013, foi a outra etapa da minha vida. Então tá, agora vamos começar uma etapa legal, que aí a Saline pensa em ter o seu próprio espaço. E É. essa história vale a pena, presta atenção, gente. Aí, eu lá naquele salão atendendo, teve um sábado à noite que eu estava na casa da minha mãe, morava lá com ela, e aí ela pediu para eu ligar o aquecedor de água lá no fundo da casa dela. E aí eu fui, tava um céu bem lindo, estrelado. E aí eu falei, eu preciso de um lugar para atender. Porque o proprietário desse salão que eu atendia, ele pediu a sala para mim. Ele falou, Salim, eu vou entregar a parte de cima do salão e até tal dia eu preciso entregar, então eu quero pedir para você procurar um outro lugar para atender. Nesse dia eu perdi o chão. Falei, tanta luta para ser. E aí o lugar, quando eu me estabeleço ali, pede para eu sair que eu não vou mais poder usar aquela sala. Aí a esteticista desse salão falou para mim, Sá, pergunta para sua mãe se você não pode, leva a minha maca, eu te empresto, para você atender as suas clientes lá na sala da casa da sua mãe, só até você arrumar um outro lugar para Hum, você atender. Aí eu falei, ai, boa obrigada, quero até ideia. honrar o nome dela, que é Azinha. E aí eu cheguei na minha mãe, contei para minha mãe falou: "Não, tudo bem". Aí eu falei assim para ela: "Mãe, eu só atendo uma cliente por mês. Tem sábado que eu nem atendo, eu nem vou atrapalhar muito". Aí ela: "Não, tudo bem, você pode atender aqui". E eu tenho ainda algumas clientes que eu atendi lá naquela sala da casa da minha Olha, mãe. Lembra da Carol que estava no meu lembro. aniversário? Nossa, um Ela foi amor de uma pessoa. delas. E aí eu comecei a atender ela ali na casa, na sala da casa da minha mãe quando eu atendia. Como eu te falei, era esporadicamente, não era todo sábado. E aí eu comecei a falar, Deus, eu preciso de um lugar. O que, que o senhor tem para mim agora? E aí foi esse dia que eu fui lá no fundo da casa da minha mãe, acendeu o aquecedor de água. Quando eu voltei, tem o fundo da casa da minha mãe é um U, então são dois corredores que dá lá no fundo. Tem uma dispensa num canto do fundo dela, um banheiro, um tanque e o resto era aberto. Ela estendia roupas ali, tinha um varal. Eu não sei te explicar. Eu olhei para aquele canto, olhei para o outro canto que já tinha a dispensa. Eu falei, cabe uma outra salinha aqui nesse canto. Eu fui, entrei na dispensa da minha mãe, contei quantos pés dava de largura e de comprimento Hum, e fui lá naquelas outras duas paredes e fiz a medição e comecei a criar aquilo mentalmente. Fecho uma porta aqui, outra ali, coloco a janela aqui, comecei ali viajar com os meus pensamentos. E o varal ela coloca nessa parede que vai fechar aqui, no corredor do aquecedor lá embaixo, não vai atrapalhar ela, a pronto. gente fecha aqui. Só que aí sabe quando você se empolga com os seus pensamentos, que aí quando você cai em si, você fala, pera lá, Volta a fita. cai na realidade. Nunca que a mamãe e papai vai deixar eu fazer isso aqui na casa deles. Porque, B, eu e a minha irmã, a gente sempre foi educada a conquistar as coisas com as nossas próprias forças, né? Então, quando eu via que passava de ano na faculdade, mamãe e papai davam carro, eu nunca tive isso, né?
E eles sempre falaram, não, o dia que você quiser, você vai trabalhar para conquistar aquilo. Então, eu lembrei disso aí e falei, isso nunca vai acontecer aqui. Papai jamais vai deixar eu construir. E aí guardei aquilo no meu coração e ficou. Bem, eu não sei exatamente quanto tempo foi, se foram semanas. Eu acredito que foram semanas, não chegou a ser meses. Um dia eu estava arrumando meu armário, minha mãe estava fazendo almoço num sábado. 2013, eu estava noiva. Eu não contei isso nem pro Gessé. Ficou entre só eu e Deus. Essa minha ideia mental que eu criei. A minha mãe falou, Sá, vem aqui que eu quero te perguntar um negócio. Aí fui lá na cozinha um sábado à tarde. Por que que você não pergunta pro seu pai se ele não deixa você construir uma sala para você atender ali no fundo? Eu comecei a chorar. No Porque mínimo, né? quem tinha falado isso para minha mãe? Eu não contei isso para ninguém. Aí eu comecei a chorar. Ela falou: "O que você está chorando?" Aí eu contei para ela que esses dias eu estava e eu visualizei isso. Aí ela ficou também, né, assim, assustada. Assustada. E eu tive uma prova ali que era para acontecer, porque Deus colocou isso no coração da minha mãe, porque eu não comentei isso com ninguém. E aí meu pai chegou para almoçar e eu conversei com ele, e aí ele virou para mim e falou assim, com uma condição. Aí eu falei, qual? Ele falou, desde que você compre tudo que vai precisar para levantar isso aqui. Areia, cal, pedra, Tudo. cimento, tijolo. Eu falei, ok, só que você pode me ajudar com isso? Você vai comprando para mim, vai anotando e eu vou te pagando aos poucos. Ele falou, você pagando, tá tudo bem. Aí o meu avô, o pai do meu pai, sempre trabalhou com construção. Aí ele falou, vai, conversa com seu avô pra gente fazer isso aí, ver se ele topa. Aí fui, conversei com meu avô, meu avô, claro, com todo o prazer do mundo, mas com uma condição. Falei, qual é essa Vamos lá. condição? Aí ele falou que você me ajude a construir. De fato, ali, meu servente de Servente de pedreiro. pedreiro. Falei, demorou, já não fazia quase nada. Era uma cliente por mês, duas, olha lá. Trabalhava de segunda a sexta, eu tinha tempo sobrando. E aí eu fui. Em 30 dias estava de pé. Nossa, Em 30 dias a sala de 9 metros quadrados nove estava de metros pé, quadrados. do jeitinho que imaginei. E eu carregando carriola lá de fora para dentro. E eu lembro que aluguei uma betoneira, que agora eu sei até o que é betoneira. Então, um pouquinho de construção eu entendo, que eu Aprendeu ali. acompanhei ali de pertinho. Então, aí que você E, vê, aí, né? e foi aí que a minha vida profissional começou. Que as pessoas começaram a me ver, que a minha agenda começou a ficar Primeiro cheia. pilar, vamos falar assim, o primeiro pilar mesmo começa. Até ali nós estamos fazendo uma base sustentatória. Aí você levantou seu primeiro pilar. E eu, Nós precisamos de pelo menos três. e eu vi que eu vi que as pessoas, quando você tem um lugar para chamar de seu, as pessoas têm mais segurança, Uhum. né? Fale para mim, B, que profissional hoje atende em domicílio? Não tem. Tem, Salim, mas eu Mas que acho. esteja iniciando, Não, exato, pagar esse iniciando. preço. Não, eu falo, iniciando eu conheço. Tem até uma menina que eu conheço que ela faz. Mas eu falo o seguinte: a diferença é entre a pessoa que simplesmente, já que eu não tenho outra opção, eu vou fazendo. Quando eu olho a história da Salime, quando eu ouço a história, ali você já tinha um propósito. Ali era o início, sabe, os primeiros passos. Você não tem como fazer uma escada começando pelo topo. Sim. Você tem que começar pelos primeiros degraus. E você tem que ir fazendo sustentativo. Se você quiser Se fazer você quer fazer. acontecer. Se não, é aquele velho ditado. Se você não se projeta para lugar nenhum, aonde você chegar está de bom tamanho, porque você não se projetou. Então, eu sempre falo, começo de ano, igual para esse ano, gente, vamos lá, vamos projetar 2025. O que você quer para 2025? E aqui, primeiro você faz um projeto grande, e depois você vem fragmentando, até semana a semana.
Porque se você não souber o que você quer fazer essa semana, dezembro não vai acontecer nada. Uhum. Porque você deixou a vida levar, só deu certo isso aí para Zeca Pagodinho. E Para para mais ninguém. e para mim, desistir nunca é uma opção. Entendeu? E então é difícil, que eu falo assim, as pessoas começam, mas a primeira dificuldade, isso não é para mim. É muito cômodo eu falar, isso não é para mim. É muito fácil, porque eu entro numa zona de conforto negativa, mas é uma zona de conforto. Uhum. E quando você não se dá essa opção, você vai saber que você vai ter outros desafios. E aí é que é o legal na vida. E para tudo, né? Nós estamos falando aqui numa profissão, mas é para tudo na vida. Quer dizer, a Saline teve que enfrentar. Então, o primeiro pilar mesmo foi quando você teve que construir ali. Ali você colocou, a partir de agora, eu sou uma profissional de micropigmentação. Porque até então você estava alavancando o teu negócio. Você estava indo, né? Tentando assim fortalecer essa base. E que ela é importante. Porque se você não faz essa base, você não teria feito esse pilar. Eu vejo que as pessoas, algumas pessoas, fazem o contrário. Exatamente. Por exemplo, faz um curso ou termina uma faculdade, um curso técnico, e elas já idealizam um lugar que elas querem atender. Né? Com glamour, sofisticação. Então, assim, a menos que eu seja uma herdeira, né, que eu tenha um berço de ouro, é tranquilo, não estou denegrindo a imagem de quem tem as Sim, condições, tá? O que eu sim. estou querendo dizer é o seguinte: Que não faz parte da realidade comum. para você fazer um negócio dar certo, você não precisa ter o espaço, você precisa fazer o teu trabalho. Sim. O resto é consequência. Uhum. Então, se eu fosse esperar um lugar para eu começar a atender, para depois começar a atender, não eu resolvi acontecido. fazer o contrário. Eu foquei em atendimentos, em fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho, para depois eu me preocupar com a minha instalação. Porque às vezes você gasta muita energia se preocupando com a instalação, que quando você está instalado, você fala, e agora? O que eu vou Lindo, fazer? maravilhoso. Cadê clientes? O que eu fiz para ser conhecida? Entendeu? Então eu acho que isso foi muito importante. Embora, como eu te falei, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas foi muito. Foi uma sacada muito boa. Foi. Porque eu não tinha para onde correr. Então, ou eu faria daquele jeito, ou eu não faria. Uhum. Então, ó, primeiro pilar está construído. Saline construiu sua sala. E aí, tudo aconteceu num mar de rosas. Não foi? Foi maravilhoso. A sala está pronta do jeito que a Saline imaginou. Empreende, é gostoso, né? Uma delícia. Agora sim, agora os dinheiros, os dólares vão entrar. É porque aí já se cria uma responsabilidade maior, né? Porque aí não é mais só o atendimento. Aí é você manter uma estrutura, por menor que seja, mas você manter a limpeza, a organização, o papel higiênico, a água que você vai dar para sua cliente, né? Como você vai atender? Agora é mais do que simplesmente. Porque o restante até agora era assim: o espaço que você estava era responsável. Agora não, agora a Saline. Então eu tenho que construir uma boa imagem, né, do meu ambiente. E aí vem o financeiro, vem o marketing e vem o técnico. Então a Saline agora vai ter que se despertar em outras áreas. Porque até então era só o técnico que estava bom, né? Agora vai aprender como que faz marketing para divulgar esse espaço e agora tem que pagar a conta. Porque você fez um investimento para poder fazer essa sala. Então o financeiro agora tem que estar bem organizado. Ou não, né? Ou não. A gente e vai aí. pagando do jeito. Deus Até que você olha. ter uma maturidade de educação financeira, de entender, a gente vai levando como dá. E aí você ficou nessa sala quanto tempo? Foram 8 anos. 8 anos. De 2013 a 2021. Que aí é lá atrás, né? Quando a gente começou a conversar. Quando eu te conheci, você estava nessa sala ainda. Eu senti uma vontade muito grande de crescer. Aquilo ali para mim já estava pequeno.
E aí foi quando Deus colocou aquilo no meu coração, aquilo começou a arder, e aí, então, eu só falava assim, quero ir para um lugar maior, eu tenho um sonho de ir para um lugar maior, só que eu não fazia nada para que isso acontecesse. Tá, aí volta aquele assunto que a gente começou aqui conversando. Uhum. Foi aí que um dia eu estava ouvindo uma pregação desse pastor que falou, pede direito para Deus, dê detalhes. Tá. Meu filho chega para mim e fala: Mamãe, eu quero comer um doce. Tá, meu filho. Qual Mamãe, eu doce? quero um doce. Qual é a pergunta que eu vou fazer para ele? Que doce você quer? Uma bala, um pirulito, um chiclete, um chocolate. Se ele for detalhista, a chance de eu dar o que ele quer é muito maior Muito maior. do que ele falar que era um doce e eu pegar ali aquela jujuba e dar para ele. Que Eu não talvez não sei seja aquilo que ele queria. exatamente. A minha necessidade, o meu dever como mãe é atender a necessidade real do meu filho. Aí foi quando eu entendi que aí eu desenhei. Eu devia ter trazido aqui, mas você já sabe, Não, eu já né? sei. Foi lá em 6 de 2021. Eu vi esse desenho, gente, num papel, com lápis. É emocionante. Coisa E o que eu falei para mais. mim, por isso que eu te falo que para mim foi uma grande cena, porque você me mostrou depois. E eu estava com você naquele momento, que você estava com muita dúvida ainda, e o seu exercício de fé naquele momento. Porque não é simplesmente a fé, é o exercício da fé. Porque é muito fácil na teoria. Tudo é muito fácil na teoria, né? O papel aceita tudo e a palavra, antes dela ir ao vento, ela está na nossa mente e sai, mas ela muitas vezes não chega em mim. Mas quando a gente exercita, então, para mim, aquele momento foi um exercício, porque eu vi a insegurança daquela menina, né? Que eu falo assim, você vai ser sempre a minha menina. E aí aquela menina que eu vi assim, com todas as angústias, os anseios de crescer, querer crescer e tudo mais, e de repente estava ali, mas assim, eu estou com medo. E eu me senti na obrigação de falar, eu estou aqui com você. Eu te dou minha energia, faça isso aqui. E quando você falou para mim, não, eu aceito, eu recebo de Deus. Então, para mim, aquele foi um dos motivos, um dos momentos mais bonitos nossos. Porque não foi simplesmente da Salime aceitar, foi a maneira do exercício, tipo assim, eu sei que existe um Deus que está aqui comigo agora e que está me propiciando isso aqui. E eu tenho que fazer isso acontecer. E aí eu me lembro depois de um outro momento, você falava, mas eu não sei como é que vai ser as contas. Eu falei assim, subloque. Subloque. Às vezes a gente pede para Deus tanto uma coisa, a gente sonha, e aí quando ele dá, você fala, e E agora? agora? Eu tenho fotos, porque eu gosto muito de registrar isso em fotos. Eu tenho uma foto que eu tô chorando assim, ó. Eu tô com o olho vermelho, eu tô acabada, tô com a mão assim, ó, chorando, sentada naquelas escadas, falando, Deus, o que que eu vou fazer aqui E dentro? agora? Gente, 9 metros quadrados para 90 metros quadrados, 10 dois vezes mais. andares. 10 vezes maior. Tudo que eu tinha para colocar dentro daquele espaço era o que eu tinha na minha sala em 9 metros quadrados. Caberia numa sala. Uma maca, uma poltroninha, 2 móveis e uma bancada. Era o que eu tinha. Aí eu entro dentro daquilo ali de 90 metros quadrados e falo, o que que eu vou colocar aqui? Eu já tenho o aluguel que eu assumi disso aqui, o condomínio, a luz, a internet, ainda eu tenho que dispor de coisas para colocar aqui dentro. Aí é a hora que bateu uma insegurança. Eu falei, Deus, muito obrigado, o Senhor me deu isso aqui, mas e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Mas ao mesmo tempo que bateu o desespero, porque nós somos seres humanos, Sim. a gente tem emoções. E Jesus entende isso, né? Porque ele já esteve aqui nesse mundo de carne e osso igual a gente. Então ele entende isso. Aí eu falei, mas eu não vou desistir, porque se eu estou aqui é porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Mas agora faz acontecer, me ajuda. E aí foi quando, B, eu recebi a mensagem assim, Sá, eu tô vendendo aqui. Ai, que lindo que é seu lugar. Ela chegava lá, minha cliente. Nossa, que lindo isso aqui. Aí ela falava assim para mim: eu tô vendendo a minha casa de portas fechadas, mas eu tenho um divã lá que vai ficar lindo aqui. Você quer? Eu falei, quero. Ela trazia.
Um dia eu estava atendendo, toca o interfone, vou lá, moça, uma entrega para você. Aí eu olhei lá fora, 4 caixas fechadas, 4 puffs, outra cliente mandando para mim. E doação, imóveis, isso e aquilo. Aí eu A fui, coisa a acontece. coisa foi acontecendo. Foi aí que você falou para mim da sublocação, porque aí era um espaço muito grande para eu estar sozinha. Gente, tudo isso aqui até agora é para mostrar para vocês que a vida é difícil. E é assim mesmo. E tá tudo bem. Quando a gente assume que a vida é assim, mas que a gente vai viver, que a gente vai vivenciar e que a gente vai tirar o melhor proveito, o maior aprendizado e permitir que as coisas aconteçam na nossa vida, a vida acontece. E a gente vai crescendo. Bom, agora vamos falar um pouco de nós duas, né? Eu, como a gente já falou aqui, eu conheci Saline através de uma profissional, uma cliente, uma colega de profissão, que me apresentou Saline. Saline começa aí no meu espaço, nós estávamos lá no São Paulo Towers. Quem foi a Bernadette para você naquele momento? Como pessoa e como profissional, não vamos diferenciar aqui não. Quem foi a Bernadette para você? A B, para mim, aquele dia, eu já vi que eu ia aprender muito com ela, porque É. bem mais madura que eu. Eu vi em você uma profissional madura, com uma história de vida e que sabe, naquele dia, naquela Uhum. época, sabia o que estava fazendo. Tá. E eu comento até isso, até hoje, com clientes minhas que pede, se eu conheço alguma esteticista, eu falo assim para elas, a Bernadette, ela não tem aquele protocolo básico para todo mundo. Ela vai olhar para você, ela vai ver o que você precisa, vai colocar no seu rosto o que você precisa. Não é aquele protocolo padrão. Então foi isso que eu vi em você. Eu senti uma segurança de que ela vai atender a minha necessidade e não atender a minha necessidade da mesma forma que a necessidade da outra pessoa. Eu senti confiança. E também não estou tirando mérito das profissionais mais jovens, Sim. mas eu me senti cuidada por Deus em ter colocado você na minha vida, porque não só pessoal, mas profissional também. Ela sabe o que ela está fazendo, entendeu? Ela já tem um caminho que ela percorreu, então não é assim qualquer pessoa. E não larguei mais, né, Ainda Ber? bem, ainda Não bem. larguei mais. Inclusive, essa amiga que apresentou, Hum, eu fazia uma coisinha ou outra com uhum, ela. lembro. Aí eu falei, amiga, me perdoa, mas foi você quem me apresentou e Culpa agora eu vou sua. assumi-lo. Mas é tudo certo. E, bom, a gente sempre fala muito, né, por causa até da nossa, de nós duas temos a mesma profissão, nós temos uma ideia, uma visão de beleza pré-determinada, né, por influência das nossas profissões. Eu tenho uma ideia muito, muito pragmática do que é beleza para mim, e eu defendo essa bandeira, né, sempre tive essa bandeira. O que que eu influenciei na Saline, não como profissional, mas como pessoa com relação à beleza, aos cuidados, essa coisa? Eu influenciei de alguma forma? Claro, Mudou a sua visão dos cuidados, alguma coisa? sim. O menos é mais, quanto mais natural, melhor. Assumir a sua identidade, assumir que a idade chega, assumir uma pele um pouco mais madura. E, e uma coisa que você é muito clara é o fato da autoaceitação mesmo, que tá tudo Uhum. bem você ter uma ruga, tá tudo bem você ter uma pele um pouco mais flácida, isso aí é história que você carrega, É. é, mas de maneira alguma virar as costas para os procedimentos estéticos. São bons, a São gente importantes. precisa utilizar, mas sem perder a mão, com consciência, É. para não te descaracterizar muito. Porque eu falo assim, infelizmente a gente vive numa sociedade muito patriarcal ainda, e o etarismo, agora mais do que nunca, ele está muito gritante.
Eu tenho muito medo, a médio e longo prazo, do que está acontecendo. Então, eu estava até conversando com o pessoal, estão falando de um novo preenchidor para substituir a toxina botulina, que ele dura quase um ano, 9 meses. A primeira página, simplesmente vai ser legal, não sei o quê, vai durar 9 meses. Então, são 9 meses de atrofia. O que vai significar isso para o nosso organismo? As pessoas são imediatistas, elas Sabe? não Então, pensam numa na consequência futura. ânsia de manter uma jovialidade que não é real, entendeu? Eu consigo olhar para mim hoje, eu estou com 62 anos, não tenho preenchimento, não tenho botox, mas eu me sinto bem dentro de mim mesma. Que para mim está tudo bem isso. Eu consegui, porque eu fui assim, conquistando e criando ao longo dos anos essa minha mentalidade. Sim. Claro que eu tive um momento que eu falei, eu quero fazer tudo, mas aí eu pensei, e depois? Eu vou conseguir manter? Era essa foi a minha primeira preocupação. E depois, ir para a minha saúde, o que vai significar tudo isso lá na frente? Eu acho que eu fui uma baseado na média da minha idade, as que menos pensou na vida em fazer um procedimento estético. Ó, eu tenho 40 anos, eu fiz o meu primeiro Botox em novembro. Então. Nós estamos em fevereiro. Mas fiz também por conta de você. De derrubar uma pessoa que eu acho que eu acredito no trabalho. Aí, eu tô precisando, não tô, mas tenho medo. Aí você, não. Se você for fazer, você faça com essa pessoa. E não faça no espaço de tempo que ela pede, faça assim, vamos manter assim. Então, o que você fala para mim é regra. Virei assim aquela... Come essa plantinha aqui. Como? Come. Vamos lá. Depois, com o tempo, a gente se tornou parceira. Precisamos repensar aquele projeto. Uhum. Mas aí nós nos tornamos parceiras. Eu lembro que uma época você estava assim, né, meio indecisa, como é que vamos fazer, tudo mais. Eu falei, vamos fazer o dia da beleza, vamos alavancar isso aqui, né? E aí começamos... Foi na época que você me deu a ideia da sublocação. Isso. E aí eu falei, B, vamos fazer por mês. Porque a gente começar a sentir como é que seria aquilo, né? E deu certo, e deu por certo, um bom tempo, né? Muito bom tempo. Nós tivemos boas clientes que estavam tão queridas naquela época, né? Mas teve o tempo. Agora nós vamos ter que refazer. E aí, agora eu vou contar para vocês. Salim não me ouça, agora é com você. Não, pera. Então, vocês estão vendo que a gente se conheceu, eu fiquei cliente dela há 169 anos. Mais ou menos. Depois a gente trabalhou junto e nada dela ser minha cliente. Aí eu vou contar para vocês, Salim não me ouça. Eu sempre tive aversão à micropigmentação. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu não tive sobrancelhas. Eu tirei sobrancelha na minha vida 2 vezes, gente. A minha sobrancelha é isso aqui a vida inteira. Então eu tinha muito medo. E eu vi muitos trabalhos assustadores, medonhos. Eu conheci o trabalho da Salime, mas eu conhecia mais a compacta. Que eu sabia que para mim não ia funcionar. Por quê? Porque ela teria um preenchimento mais funcional, mais desenhado, mais marcado. E para uma pessoa que não tinha sobrancelha, ali a coisa pegou. E um belo dia nós conversando, ela falou assim, B, mas eu vou fazer para você uma eu desenvolvi que ela desenvolveu. Gente, aí que tá. Olha o que é um profissional. Ela falou, eu desenvolvi essa técnica e ela vai, assim, ao alcance do que aquilo que você preocupa. Porque você não quer aquela coisa muito... Eu já entendi o que você tem medo. Ela falou, eu tenho a técnica exatamente para isso. E aí que eu quero que vocês entendam que uma pessoa que é profissional há 2.500 anos, que tem que confiar numa outra pessoa, é muito difícil. Mas por toda a minha história com a Salime, e não só profissional, nós tivemos histórias lindas juntas. Eu quero depois falar uma que marcou também para mim muito. Eu falei, eu vou confiar na Salime. Em nenhum momento eu me lembro de eu ter falado assim, mas como é que vai ficar? Me mostra, não sei o quê. Quando ela falou, vamos fazer, eu falei, vamos. Eu confiei nessa vida. Então, hoje eu sou uma pessoa que todas as minhas clientes, quando falam de micropigmentação, eu falo, para que vão mudar a conversa. Vamos lá, parênteses que vão mudar. Eu falo assim, olha, eu concordo com isso, com isso. Eu tenho muitas clientes que já fizeram o laser para tirar.
E eu falo, então, olha para a minha sobrancelha. A minha sobrancelha, só a Saline põe a mão. Porque ela entendeu o meu medo, ela entendeu o meu perfil e a técnica chata que eu sou. Por quê? Porque muitos anos trabalhando como técnica. Eu vou para 37 anos e meio já como É um esteticista. outro É olhar. um outro olhar. E com tanta coisa errada que eu vi. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, procure a profissional que você confie. Segundo, depois que você achou, confie. Não comece a falar, você vai fazer isso, fazer aquilo outro, que isso atrapalha o criador. Então, eu confio. Eu deito na maca da Saline e eu me entrego. Porque eu confio na profissional, eu confio na pessoa que está cuidando de mim. Ela me permitiu muitos anos cuidar dela. E aí eu acho que faz toda a diferença. Quando você tem esse vínculo. E muitas vezes a gente não permite esses vínculos, fica questionando. Então, hoje, a Saline é a pigmentadora que cuida da minha sobrancelha. E Em mais algum ninguém. momento eu te cobrei, pô, B, você cuida da minha Nunca, pele. Você não vai nunca, deixar eu fazer sua sobrancelha? nunca. Você Sabe aquela entendeu coisa? você entendeu a minha necessidade, E diferente. respeitei o seu E tempo, respeitou meu tempo. porque a gente vê muito por aí, é, porque você é minha amiga, você É, tem que tem fazer que tal fazer. coisa comigo. Exatamente. Eu não posso ser a sua amiga e fazer minha limpeza de pele com uma outra pessoa, já É, que eu sou sua amiga, eu tenho que fazer com você. Em momento nenhum eu nenhum. cobrei isso de você, eu Nunca. entendi o seu medo e E na a hora resistência, porque certa. sabia, não era nem medo, era uma resistência. Uhum. Era uma coisa muito séria para minha cabeça isso. E a gente foi construindo, né? Então eu fui entendendo. Aí o dia que você entendeu o que, que era a minha dificuldade, você falou, não, então eu tenho a solução. Se é essa aqui, está resolvida. Ainda tenho, sim, de novo, tá ali não ouça. Ela fala para mim que, pela técnica, eu deveria fazer a cada 6 meses. Aí chega no meio do ano, eu já esqueci. Aí eu vou protelando. Não por questão de não saber. É que eu entro na roda viva, mas eu estou me combinando comigo mesmo que esse ano eu vou fazer direitinho. Entendeu? Eu estou uma aluna bem confortada esse ano. Então eu sei que em julho eu tenho que repetir. Saline, eu em julho vou fazer de novo, Saline. Porque eu estou uma criança muito confortada esse ano. Eu sou comportada com você, você fala, vem, Exatamente, tá na não hora, eu é? Então a venho. gente tem um laço legal. E eu acho que isso que é gostoso. São esses vínculos, né? É o que eu falei, a ideia do projeto aqui, do Além do Espelho, é da gente se ver na alma, se ver nas trajetórias que a gente está construindo, das histórias. Esse dia eu estava me lembrando que foi na época de Natal, que a sua primeira árvore de Natal quem fez fui eu. Ai, é E verdade. para você era uma árvore de Natal que você estava com muito medo, Ah, eu acho que esse é o momento que mais me marcou. Eu tinha que nós esquecido. choramos juntas. Porque para E você mim, cantou. cantei, né? E eu fiquei assim, bem, você canta. É verdade. Então, ali eu vi, assim, durante 30 anos ou mais, nós tínhamos em casa o momento de montar a árvore de Natal, que para mim, por questões da minha família, eu precisava daquilo. Então, eu criei no primeiro dia, o último, né, o dia 1º de dezembro, ou ali o próximo sábado a gente montava. Eu tinha todo assim, aquela história de montar a árvore de Natal, todo mundo tinha que colocar uma pecinha. Então, as crianças tinham que vir colocar a pecinha e tudo Toda mais. aquela Não, era rotina. um ritual mesmo, era o Ritual. ritual da montagem de Natal. E aí depois eu fazia um lanchinho comemorativo. Então, para mim, a árvore de Natal ela tem muitos significados. E ali, quando eu cheguei, eu vi a minha menina sentada naquela escada, com aquele tanto de coisa para montar uma árvore de Natal e não sabia como começar. De uma certa forma, você se tornou mais a minha menina. Porque eu resgatei aquela criança que durante tantos anos eu fiz com meus filhos, depois com o Gu, né, a própria Natália que veio, o próprio Bruno, e de repente eu trouxe na minha memória afetiva a resgate da criança que eu ajudei a montar a árvore de Natal. A minha primeira, para quem não está entendendo, a minha primeira árvore de Natal foi aos 37 anos, que É, foi esse dia aí. é. Então eu falo, a gente tem muita história. Então, primeiro assim, eu queria que as pessoas entendessem isso, né? As relações, elas não acontecem hoje, eu acho tudo muito descartável, né? Por qualquer problema, por qualquer dificuldade, as pessoas se afastam. Ah, não, não me interessa mais.
Nós tivemos momentos que a gente chorou juntas, a gente sorriu juntas, a gente dividiu assim preocupações, a gente já dividiu ansiedades juntas, mas a gente continuou a trajetória. E eu falo assim, eu tenho uma definição muito grande, muito dentro desenhada de amizade. Eu, mais do que amiga da Saline hoje, eu me considero uma mentora. Não uma mentora como as pessoas colocam, porque eu adotei um pouco a Saline. Então eu me preocupo muitas vezes. Saline está bem, né? Às vezes eu pergunto, está tudo bem? Mas aquele está tudo bem é muito profundo, que eu quero saber como que está a Saline, independente das outras coisas. Eu me preocupo se a Saline está bem, se ela está bem estruturada, se a Saline está precisando de alguma coisa, né? Eu falo, eu sou a pessoa do abraço, eu sou mineira, eu gosto desse vínculo, dessa afetividade física, que aqui no Paraná é mais né, ela é mais conluída. Então, hoje eu acho que essas amizades são muito descartáveis, as pessoas querem as coisas muito no imediatismo, e o que eu queria mostrar muito nesse podcast, principalmente nesse primeiro, é que assim, a gente construiu uma amizade, a gente construiu um vínculo, porque nós temos essa linha do tempo que eu fui construindo com você, só da sua trajetória profissional, nós temos a nossa linha do tempo, em que a gente foi lá em 2000 e alguma coisa, 2013, 2014, que um dia aquela menina assustada porque a colega foi levá-la num lugar estranho, com uma pessoa estranha, e que ia falar para ela como cuidar da pele. Né? E essa pessoa foi resolver outras coisas e deixou ela ali. E ali a gente começa uma trajetória tão bonita, né? A gente não fazia ideia que a gente não podia imaginar. Né? E aqui a gente está aqui hoje, tentando construir outras histórias e tudo mais. E eu queria mostrar para as pessoas, sabe, que é tão importante você permitir histórias. Que elas vão ter altos e baixos, como o nosso coração, que baixos, altos e baixos, mas essas batidas é que trazem vida. Essas dificuldades, essas diferenças que trazem energia, que fazem você pulsar e fazer a vida acontecer. Independente se esteja no alto ou no baixo, a vida continua acontecendo. Então, agora, a mensagem final da Saline para mim. Depois disso tudo. Para você? É. Bem, eu sou muito grata pela sua vida, você sabe. Muitas coisas eu não teria se não fosse você. Eu falo que tem pessoas que passam na nossa vida só para deixar alguma coisa e aí depois você nunca mais vai ver aquela pessoa. Outras vão passar para te ensinar alguma coisa, vai ficar um tempo com você e depois você não vai ver mais. E tem aquelas que vai caminhar com você. E você é uma pessoa que tem caminhado comigo. E como você falou, em todas as áreas da vida, a gente está junto, você me acolhe sempre, você sempre que eu preciso, você está ali para me ajudar de certa forma. E eu espero a gente não se separar, que você seja uma dessas pessoas que vamos até quando Deus permitir que a gente esteja juntas. E para quem. E agora na área profissional, que a gente comentou tanto de quem está começando, se eu fosse resumir tudo em uma palavra, seria persistência. Algumas pessoas às vezes me falam assim, que conhecem a minha história, que sabe de onde eu vim, fala, tem algum segredo? O que é que você faz? No que você pensa? No que você imagina? Eu falo, desistir não pode ser uma opção. É isso. Tá com problema? Problemas são feitos para serem resolvidos. Tô com problema, o que precisa fazer para resolver? Usar a energia da murmuração, da reclamação, para resolver o problema. Por que tem muitas pessoas que não têm ainda uma identidade na área profissional? Não sabe quem ela é, o que ela nasceu para fazer. Não é que tem um dom. O dom Deus pode te dar o dom, mas você tem que desenvolver ele. Sim. Eu já conheci pessoas, vai lá, faz um curso X, começa a fazer aquilo. Na primeira dificuldade, isso aqui não é para mim. Faz um outro curso. Não, agora isso vai dar certo.
A dificuldade ela vem para todas as áreas, em qualquer situação, para qualquer pessoa. Então, o diferencial é você persistir. Ai, não existe isso de fórmula mágica. Vou escolher uma área que não tenha problemas, que aí vai dar certo. Tudo tem. Esquece. Então, eu não sou melhor do que você, a B não é melhor que eu não sou melhor que a B. Dificuldades tem e é isso. É colocar Deus na frente, é falar, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Eu tenho esse meu sonho aqui. Uhum. Apresenta para ele. A palavra fala que se a gente apresentar os nossos sonhos a Deus, eles serão bem-sucedidos. Uhum. Todas as vezes que eu quis fazer uma coisa na força do meu braço, não deu certo. Quando eu entendi que eu tenho um sonho, Deus, esse é meu sonho, me ajuda, aí não é na força do nosso braço. Então é isso, não desista e apresenta seus planos para Deus, que não tem como não dar certo. Bom, para mim, o que eu posso falar para a senhora? Primeiro, obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. A Salime vai fazer parte sempre da minha vida, sempre. Por muitas questões, eu aprendi muito cedo. A família a gente constrói. Consanguinidade você não muda. Família sim. Família você constrói. E você escolhe aqueles que você quer amar. E eu faço isso com uma dignidade, assim. Eu escolho as pessoas que eu quero amar. E eu escolhi amar a Salim. Independente de qualquer circunstância. Independente. Eu amo a Saline. Não importa se a Saline está bem, se a Saline está mal, se a Saline está triste, se a Saline está... Eu amo a Saline. Com tudo que significa ser Saline. Tudo. Eu vou estar sempre aqui. Eu vou ser aquela mãezinha que está lá no cantinho, no ninho. Que puxa a orelha. Que puxa a orelha. De vez em quando. Que dá bronca. Não é só né? isso aqui, não. Vocês estão achando que é fácil? E falando assim da parte profissional, eu estudo muito essa parte de persona, porque a gente precisa estudar, né? Para a gente construir o nosso negócio. E uma das coisas que eles falam, quase todos os estudiosos aí, que para você construir a persona e você tem que levar do ponto A ao ponto B. Uma coisa que eu tentei assim fechar na minha mente é onde que está a minha persona, a pessoa que eu atendo, a pessoa que eu quero atender, qual que é o ponto A dela e qual que é o ponto B. Então eu sempre penso assim, ela está em dissonância com a realidade dela, com os valores dela, com as crenças dela, com a realidade dela. E o meu projeto é tirar dessa dissonância e trazer para uma harmonia. Uma harmonia de vida, uma harmonia de trabalho, uma harmonia de crenças, de valores. Porque eu acho que se a gente estiver em harmonia com a gente, com tudo que a gente acredita, fica mais fácil. Inclusive na beleza. Dessa dissonância de tudo que está acontecendo, que exige da gente estar num padrão, né, patriarcal, de uma indústria absurdamente bilionária e masculina, que nos induz a ter um padrão que o homem gosta e que muitas vezes não é exatamente isso, é o que, né, é uma indústria que coloca para uma harmonia. Não, eu me aceito, eu vou me cuidar, mas eu entendo que eu vou passar por um projeto na vida e que se der tudo certo, eu vou envelhecer. Que foi o que aconteceu comigo. Deu tudo certo, estou com 62, com saúde e bem comigo mesma. Estou melhor do que aos 20. Então, eu dei certo. Então, eu acho que eu quero tirar a palavra etarismo de um lugar ruim para o envelhecer, o jovem que deu certo. E é isso que eu tento mostrar para vocês. Por fim, muito, mas muito feliz. Eu também, Bê. Muito grata. E que a gente, daqui a um tempo, a gente possa sentar e ter o dobro de histórias. Ainda bem que está registrado. Está registrado, vai ficar para a eternidade. Eu acho que a gente vai levar uma mensagem muito bonita para muita gente. Tem muita gente perdida, muita gente com medo, e a gente está aqui para falar assim, vai à luta que dá certo. E às vezes não é sobre uma limpeza de pele, não, uma micropigmentação. Não. Às vezes isso aí é só um atalho que a vida leva, né? Acolher a pessoa, ouvir a cliente. Que aí, isso acontece comigo. Às vezes uma cliente sai, eu falo, ela não veio só fazer.
A micropigmentação foi um atalho. Na verdade, não era sobre isso. Não. Ela precisava de uma outra coisa. E a gente está aqui. Trabalhar com pessoas é isso, né? É isso. E é uma delícia, né? Muito bom. Quem sabe vai ser a nossa próxima convidada, hein? Quero saber, me conta depois. Mas muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom. O projeto já começou dando certo. E a gente daqui uns dias está com outra jornada, outras histórias que a minha vida, graças a Deus, eu consegui construir. Vamos para o próximo? Sucesso, Bê. Um beijo, sucesso para você.